Tem muita gente que se preocupa com o tempo. E é por isso que hoje, nessa live, eu quero conversar com vocês sobre tempo. É necessário essa preocupação excessiva com quanto de tempo eu ainda tenho de vida? Ou há quanto tempo eu não faço algo que me dê prazer? Ou será que eu tenho o tempo que eu necessito para as minhas realizações? Ou ainda, será que eu estou vivendo uma vida totalmente de tempo perdido? São muitas indagações, é verdade, não é? E é para isso que a gente está aqui hoje. Será que você tem mesmo vivido a sua vida de maneira plena, de maneira satisfatória? Ou será que você só está mesmo perdendo tempo? Eu vou além. Perda de tempo? Como assim? Se nós estamos numa experiência humana em que experiência é experiência, não é? Eu sempre falo para os meus alunos, não existe experiência boa ou experiência ruim. Experiência tem uma serventia: servir ao nosso aprendizado. Então vamos pensar na sua vida. Como você gostaria de estar vivendo hoje? Diz aí para mim. Como é que você gostaria de estar passando o seu tempo hoje? Vamos lá, Cristine. Boa noite. Débora, Camila. Como? Eu sei como eu gostaria de estar passando meu tempo hoje. Eu queria estar, sabe, ali num lugarzinho chamado Pipa, que fica pertinho de Natal. Pois é, queria estar ali com uma amiga, fazendo um brinde às conquistas, na beira da praia, comendo um camarãozinho, não é? Se você pergunta para mim como você queria estar hoje, eu posso te enviar essa imagem. E você claramente já faz essa imagem na sua cabeça, não faz? Eu fiz. Mas eu posso estar lá? Posso. Poder, eu posso. Né? Eu moro aqui pertinho do aeroporto, é só eu ir lá comprar uma passagem e pronto. Transformar esse meu desejo, não é nem desejo, é vontade, porque é consciente, em realidade. E por que eu não faço isso? Principalmente porque existem três perguntinhas, né? Eu posso? Posso. Eu quero, né? Eu quero. Então eu posso e eu quero. Mas eu devo. É aí que a gente tem que pensar. Porque nem tudo que eu quero, que eu posso, eu devo. E aí muita gente vive uma frustração gigante, porque pensa que viver bem é só quando faz algo que lhe traga prazer, não é? Enquanto que viver é isso aqui, ó. É fantasiar frequentemente, mas saber distinguir o que é realidade e o que é fantasia. Será que você sabe? Ou ainda está vivendo naquela fantasia de que algo do mundo externo possa lhe trazer felicidade? Ou eu vou além, hein? Porque isso não é só encontrar algo no futuro para me trazer felicidade. Eu posso também pensar assim: poxa, lá em 2017 eu era feliz e não sabia. Ah, como era bom quando eu era criança, tinha meu avô que me levava para passear. Nossa, eu era tão feliz. Eu era feliz.
E aí eu fico tentando resgatar, de alguma maneira, essa vivência satisfatória. E fico projetando a minha vida de hoje lá atrás. E sofro quando? Sofro no presente. Sofro hoje. Porque quando nós não vivemos do modo como nós gostaríamos de viver, isso pode causar uma angústia. Tudo aquilo que nos coloca no campo das ilusões gera angústia. Tanto a mente voltada para o passado, quanto a mente voltada, projetada para o futuro. Porque eu consigo pegar o futuro? Não. Eu consigo viver de passado? Não. Eu consigo viver de saudades? Consigo. E aí eu vou sofrer muito. Porque eu vou viver de memória. Enquanto que, se eu resgato o que foi bom lá atrás, ou até mesmo algo negativo, e transfiro para o que eu estou vivenciando agora, mas somente como aprendizado, aí sim eu consigo dar um passo maior na minha vida, com os pés realmente no chão e vivendo a realidade, certo? Se a gente conseguisse, né, viver mais firmes a nossa existência, sem nos preocuparmos tanto com o tempo, as nossas decisões poderiam ser mais assertivas. Aí você diz: nossa, Natália, dá para explicar melhor isso? E é claro que dá, claro que dá. Pensem comigo. Freud já colocou o inconsciente, não é? Como uma, lógico, uma premissa da psicanálise é a existência do inconsciente. Não é assim? E para o inconsciente existe tempo, existe espaço, existe lugar? Não. É toda uma coisa só, não é? Vamos colocar a nossa existência como no momento que a gente nasce, até o momento que a gente vai lá para outro lugar, sabe-se lá para onde, se é que vai para algum lugar mesmo, mas que a gente morre. Durante essa existência, houve quantos de vida? Quanto você viveu durante esses dias? Ou você só existiu? Quanto você está fazendo escolhas para a sua vida de acordo com os seus próprios desejos e não com aquilo que você herdou para que fosse o melhor na sua vida? Porque palpite, gente, parece que todo mundo sabe dar palpite na vida dos outros, não é assim? Eu estava até conversando essa semana durante uma live que eu sempre fui uma grande palpiteira. Desde lá da minha infância, sempre adorei dar palpite na vida dos outros. É verdade. É verdade. As meninas iam me pedir conselho e eu, né, adorava. Aliás, até hoje eu gosto de saber da vida dos outros. E eu falo isso para vocês porque é uma realidade. Eu me conheço. Gosto, adoro dar palpite. Como psicanalista, eu não posso dar palpite. Né? Não devo. Nem quero. Como psicanalista, eu prefiro. E a psicanálise já diz isso, que a gente não deve dar conselho, que a vida do outro é a vida do outro. Não é? Então a gente aprende muito sobre isso quando a gente estuda psicanálise. Como eu estou vivenciando os meus dias de acordo com aquilo que eu realmente desejo. E não com o que desejaram para mim. Por exemplo,
Se eu cresci numa família em que todos eram advogados e me foi imputado que eu também teria que ser advogado, afinal de contas, eu ia dar, né, eu ia continuar com aquele escritório tão famoso que meu avô teve e o tio que é juiz, não é? Então a gente cresce com gente falando no nosso ouvido sobre quem eu devo ser e sobre o que eu devo fazer. E aí, muitas vezes, nós fazemos aquilo. Por quê? Porque existem duas palavrinhas: segurança e reconhecimento. Elas andam bem juntinhas e são a base da nossa autoestima. Quando falta reconhecimento, segurança, eu me sinto com a autoestima baixa e corro atrás para restabelecer essa autoestima. Então, desde lá quando eu era criança, quando meus pais sorriam, quando batiam palma para mim, eu me sentia o quê? Reconhecida. E isso me deixava feliz. Quando alguém falava, não, assim não pode. Nossa, isso me deixava super insegura. Eu estava fazendo algo errado e eu poderia não ter mais o amor daqueles meus familiares que eu tanto, né, que são tão importantes na minha vida. Então, se eu fizer o que esses meus familiares insistem para que eu faça, eu vou receber aplausos, sorrisos. Olha que boa que ela é. Olha que inteligente. E vou ser o quê? Vou estar como? Supostamente feliz. Só que o que acontece quando você faz as suas escolhas de acordo com aquilo que planejaram para a sua vida, mas você não se sente feliz? Parece que falta algo. Nossa, gente, mas, poxa, eu tô na carreira que eu lutei tanto para conquistar, tô à frente das coisas da minha família, dos negócios. Ou então, poxa, eu casei, eu tive filhos. Por que eu me sinto tão incompleta, tão vazia, tão mal? Porque eu realizei sonhos que não eram meus, eram do outro. E aí eu não estou andando de acordo com os meus desejos. Eu estou vivendo uma vida paralela, né? Não a minha. Então eu existo, eu não vivo. Compreendem isso? Porque eu vou trazer à luz da minha existência o quê? Aquilo que desejam que eu seja. Isso não quer dizer que não vai me trazer alegria. Porque, né? Às vezes a gente faz tanta coisa que não é exatamente aquilo que a gente quer, mas ok, deu certo, né? Mas aquele vazio persiste e muitas vezes eu não sei nenhum motivo. Compreendem sobre o que eu estou falando? Hein, Luci? Hein, Cinti? Dá para entender? E aí, né? Como que eu sei que eu tô vivendo o que os outros projetaram para minha vida? Ou como que eu reconheço que eu estou próxima dos meus desejos? Vocês sabem? Ai, não é tão simples assim, né? É simples? Não, porque eu preciso mesmo fazer uma reviravolta aí, para me conhecer como sujeito da minha própria história. Preciso revisitar alguns lugares. Preciso compreender que ninguém me faz feliz. Não existe isso. Ninguém pode fazer ninguém feliz se você mesmo não tiver, né, nesse seu caminho. É trabalhoso, né, Lucia? É bem trabalhoso. Você sabe que eu não gosto de falar difícil.
difícil é muito difícil, o que é difícil é muito pesado, mas o trabalho em você mesmo pode ser exaustivo, mas ele é edificante. Não é? E aí? E quando a gente vive algo que não gostamos, quando não temos segurança ou reconhecimento, nós vamos, como eu falei, lá no passado buscar algo que trouxe algum tipo de alegria, não é? Nós vamos aonde? Ou nós projetamos para o futuro, quem sabe a vida seja melhor em algum lugar. E aí, passado e presente e futuro fazem com que a gente sofra no presente. Só que a gente só vai para o passado ou para o futuro quando algo no presente está mal resolvido. É claro que a nossa vida não é 100%. Nós não somos bem resolvidos o tempo todo. Mas eu consigo, sim, ter esse domínio sobre eu mesma para passar a maior parte do tempo consciente e não tão perdida, idealizando o que é que pode ser. Porque o que pode ser ainda não é. Parece óbvio, mas tem tanta gente vivendo, esperando o que vai ocorrer. Talvez nem ocorra, não é assim? E ficamos ansiosos com aquilo que pode ocorrer, porque num futuro promissor, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar bem, então eu vou ser reconhecido, não é? Sem dúvidas, no futuro vai ser muito melhor do que hoje. Então já estou projetando eu aqui, Natália, aqui, lá no futuro. E sofrendo todos os dias, porque esse futuro parece nunca chegar. E aí eu vivo o tempo todo com pressa, com pressa, com pressa, atrás desse suposto acontecimento que me fará feliz amanhã, ou depois, ou depois. Sabe quando fica correndo, o cachorro fica correndo atrás do próprio rabo? Parece bem isso, não parece não? É natural que em alguns momentos da nossa vida a gente esteja ansioso. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de trabalho, ou amanhã é meu casamento, ou além disso, vou ter uma reunião importante, tem um aniversário, uma festa. Natural, a gente fica ansioso mesmo. O grande problema não é estar pontualmente ansioso. O grande conflito se dá quando eu vivo cronicamente ansioso. Quando a minha vida só vai estar boa lá. Então, eu vivo projetada a algo. Dá para compreender? E nós vivemos mesmo projetando coisas. Porque somos seres incompletos, não é? É bem trabalhoso que a gente sinta essa completude o tempo todo. Mas é por isso que é pontual esse deslocamento para o presente, para o futuro, para o passado, mas não de forma crônica o tempo todo. E que é a Ju. Infelizmente, alguns ambientes de trabalho geram ansiedade constante,
mas o ambiente gera ansiedade. Como que você tem vivenciado esse trabalho? Como que você tem trabalhado essa suposta ansiedade? Porque eu entendo, eu já atendi muitos bancários que corriam atrás de meta, né? Nossa, no final do mês tinha que ter conseguido fechar sei lá quantos contratos. E isso gera mesmo muita ansiedade. Mas e nos outros âmbitos da minha vida? Como que eu tenho vivido? Porque você pode sim, durante o seu trabalho, conviver com essa ansiedade e trabalhar essa ansiedade, porque tem maneiras de você trabalhar essa ansiedade, de negociar com ela. Agora, o que não dá é para passar uma vida em sofrimento, não é? Você falar para mim assim, ai, todos os meus dias naquele trabalho que eu detesto, porque eu tenho que cumprir metas, porque aquele ambiente do meu trabalho, e passa a vida reclamando, reclamando, reclamando do trabalho, mas não faz nada para mudar. Aí se torna o reclamador. Parece que a profissão é reclamar. Enquanto que dá um passo em direção à mudança, dá muito trabalhar, não posso fazer isso, né? O interessante é que muitas vezes não se percebe que a nossa vida não está aqui na nossa mão, mas tá nas mãos do outro, do chefe que pontua um, uma meta, no namorado que não te pede em casamento, né? Na gravidez que não chega. Agora, quando você olha para essa vida e fala assim, poxa, esse lugar que eu estou trabalhando não está legal. Por que não está legal? O que eu tenho feito ali? Como é a minha relação ali? Como é meu relacionamento dentro desse ambiente? Existem maneiras de tornar esse ambiente melhor? O que eu posso fazer com isso? E aí, fazer escolhas. O que acontece é que eu não consigo negociar comigo e acabo fazendo escolhas mal feitas. Escolhas metendo o pé pelas mãos. Eu vou pela minha emoção, né? Ah, estou em busca de algo melhor, vai dar certo. Eu sou uma pessoa muito bondosa, eu faço bem para todo mundo. Por que para minha vida não dá dar certo se eu sou uma pessoa tão boa assim? Parece que todas as portas se fecham para mim. Por que será? Esse mundo é injusto. Será que você está fazendo boas escolhas? E que escolhas são essas? Como você sabe que são boas escolhas se tudo na sua vida é sofrimento, é azar, é reclamação? Está na hora de mudar isso, não está não? Sim. Por isso até que eu escrevi, vocês já devem estar cansados de me ouvir falar no meu livro, que eu acabei de lançar, Você está deixando a sua vida para depois, onde eu coloco vários pontos sobre como fazer boas escolhas. Porque nós temos a sensação de que a vida está sendo deixada para trás, quando na verdade ela está mesmo. Porque você não está em acordo com os seus desejos. E aí você tem a sensação de que precisa correr, de que precisa se reinventar o tempo todo, de que precisa disso, precisa daquilo, preciso do outro, preciso. E vive nessa angústia. E ainda existe uma cobrança para que se viva no agora, não é? Gente, para que essa cobrança para se viver no agora? É muito bonito mesmo falar sobre isso. Vamos viver no agora, vamos fazer uma, né? Vamos colocar nosso pensamento alinhado. Já passou agora. Enquanto que estar consciente não é uma questão cronológica. Estar consciente
é saber mais sobre eu mesma, é compreender as minhas decisões, é compreender que tipo de caminho eu tenho tomado na minha vida e por quê. É saber ressaltar onde estão minhas fragilidades, porque eu tenho um monte. E acredito que você também. Nós somos vulneráveis, não é? Se tornar consciente é não sentir mais essa pressão do tempo. É você fazer as pazes com aquilo que foi vivenciado, com o que você tem agora. E fazer fantasia, assim, porque a gente vive fazendo fantasias, mas de maneira mais conectada com a sua própria vida e não com a grama do vizinho. As redes sociais têm muito disso, né? A nossa vida é comparada com a vida dos outros. Então, eu tô feliz quando eu tô bem aceita, né? Quando eu tenho reconhecimento, quando eu tenho aplausos. Vejam, eu estava acostumada a fazer lives para mais de 200 pessoas, 300, 500. Tive um problema com a minha conta no Facebook, no Instagram do Fãs da Psicanálise, que não tem conserto por enquanto. Vou ter que esperar. E venho para cá falar com 8 pessoas e tá tudo bem. Porque a vida é isso aí. A vida é o que ela é e não o que eu desejo que ela seja. Por mais que eu tenha consciência de que isso pode não me trazer um bem-estar que eu tanto gostaria de ter. Né? O que é aí? Eu não entendi, Cíntia. Por que você é Y? Ai, não entendo muito bem isso. O que você quer dizer com isso? Um anjo para nós precisamos. Ah, coisa linda. Obrigada. Existe a lei natural, né? Não tem um negócio assim, seleção natural, isso? E talvez faça com que os semelhantes estejam próximos. E isso é tão lindo e faz tão bem. Não tá tudo bem, Cíntia? Tá tudo lindo, né? Mas a pessoa pode sofrer, não pode? Claro. E é claro que eu gosto de falar para bastante gente. Eu sou super tímida. Então, quando tem poucas pessoas, eu fico mais tímida ainda. Quando tem um monte, aí eu me perco, né? Não é? Sou uma pessoa humana, cheia de vulnerabilidades, fragilidades, mas que faço muita análise para tornar mais consciente as minhas vulnerabilidades e aprender a trabalhar com elas. Algumas vezes elas ficam maiores, outras vezes menores, não é? E também é um jeito de eu não colocar nas costas dos outros aquilo que não está tão legal para mim. Porque, como eu falei, às vezes a gente está vivendo aí, né, nossa vida. Hoje é o quê? Quarta-feira, amanhã é quinta, ontem foi terça, e algumas coisas vão acontecendo que não são tão legais para mim, para você, para Adriana, para, né, para Ju, para Lucy, não é? E aí a gente fica meio em desarmonia, sabe? E essa desarmonia faz com que eu me projete para o passado, buscando algo que era legal lá. Ou então que eu me projete para o futuro, falando, vai ser legal quando for daquele jeito. E estou desarmônica. E o nosso ego, o nosso eu, o que ele busca? Constantemente. O ego busca homeostase. Homeostase é um equilíbrio. Ele busca o tempo todo. Mas, não é? Tem vezes que a gente não está tão equilibrado assim. Eu sei que aqui na live comigo somos poucos, todos bem resolvidos, não é?
Mas aí eu começo a procurar. Aí começo a procurar o quê? Alguma muleta que me dê maior estabilidade, porque eu quero equilíbrio. Aí o que, que eu faço? Eu vou, me matriculo numa academia, vou lá e malho, hein? Nossa, ó, porque eu acho que perdendo 10 quilos eu vou estar feliz. Então, o que, que eu faço? Escolho um objeto, academia. Ou então eu vou para o shopping e gasto absurdos, achando que gastando naquele objeto da compra, eu vou estar mais equilibrado. Lembra que o ego busca equilíbrio? Ou então eu pego e falo, vou atrás de outra pessoa, porque esse meu namorado atual não está legal. É ele que está me deixando desarmônica. Mudo, né? Como que eu falo? Muda a mosca, né? Porque a insatisfação continua aqui. Aí que tá, né? Se você continua colocando a sua vida na mão de objetos externos, seja roupa, seja outro parceiro, outra parceira, seja na academia, seja no intelecto, eu sempre vou estar vivendo atrás de objetos externos, enquanto eu mesma continuo com aquele vazio, que eu posso colocar roupa, posso colocar academia, posso perder 30 quilos, posso, e nada completa. Ô, Hélio, tá perdoado, boa noite. Que lugar, que lugar? Será que ele tá que é quase meia-noite? É. Então, quando a gente se liberta dessa pressa em aparentar ser, em ter que ser o grandioso, o reconhecido, o seguro para satisfazer os outros, eu consigo olhar para mim e entender, gente, essas minhas frustrações, elas se originam de planos que não eram meus. Então eu me sinto frustrada por não corresponder ao que queriam. Ou então assim, me sinto super culpada, um peso nas costas, não sei por quê, porque eu não correspondi aos desejos alheios. Mas para chegar nisso, para entender o porquê da culpa, o porquê desse ressentimento todo, não é? Dessa sensação de rejeição com a vida, é trabalhoso, porque é um trabalho em você mesmo. Por isso até que quando a gente começa a fazer análise, sessões de análise, às vezes a gente sente e fala assim, ah, eu vou abandonar, porque isso aqui, Deus me livre, hein? Isso aqui não é para mim, hein? Estou me sentindo pior do que antes, porque é trabalhoso. Parece que você está pegando um martelinho assim, ó, batendo em você, né? E tirando aquelas poeiras, tá deixando mais harmônico. E para ficar mais harmônico, você tem que ir lá dar uma lapidada, não é? Como se transformasse o carvão em diamante. E aí tem partes suas que eram super rígidas, porque colocaram um padrão de censura para você que você introjetou e trouxe a sua vida inteira. E agora, na terapia, lá na análise, você está tentando flexibilizar. E algo rígido que tenta ser flexibilizado dói. Então, muitas vezes, você tem a sensação de que você está indo para análise e está indo para o matador. E muitas vezes é isso mesmo, porque vai vir o renascimento depois dessa pessoa que é mais próxima de quem você realmente é. Porque você vai ter, se der sorte, se for com um dos nossos, bons psicanalistas na condução dessa análise. Não é, Ju? Você não percebe que eu sou tímida? Você não me conhece pessoalmente, mas vai conhecer, se Deus quiser, né? Se a gente quiser também, né? Sou sim. Mais tímida ainda presencialmente, aí, né? Fisicamente, assim. Sou super tímida. Mas é isso.
Os meus alunos que já tiveram comigo sabem disso. Meus amigos do doutorado também. Eles falam, nossa, eu não achava que você era tímida. Eu falo, ai, pois é, né? Estou trabalhando isso em mim. Olha como eu consigo já falar bem aqui com vocês. É um trabalho constante. Às vezes mais, às vezes menos, como eu disse. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Só dei uma pincelada. Estou meio enferrujada ainda de live. Mas eu vou voltando. Às segundas, a live será no YouTube e também no @Academia Fãs da Psicanálise. Academia Fãs da Psicanálise é a academia de ensino do Fãs da Psicanálise que eu dirijo, onde nós temos cursos de psicanálise, cursos mais variados, mas o curso completo de psicanálise, com análise, supervisão e teoria. Aliás, amanhã eu dou uma aula ao vivo para os alunos da minha nova turma. A aula inaugural é amanhã, hein? Quero meus alunos que estão vendo essa live de hoje, que vai ficar aqui no gravadinha na aula amanhã, para a gente se conhecer pessoalmente. Ainda dá tempo de fazer sua matrícula nessa turma, certo? Me manda um direct que eu te passo tudo, porque a próxima turma ainda não sei quando será. E vai ser um prazer ter vocês já nessa turma. Deixa eu mandar um abraço carinhoso para o Cris, que eu estou com saudades dele. Que bom te ver aqui. E também, Ju, que bom que você gostou. Então, deixa um aviso aí, deixa notificado para segunda-feira às 7 no canal do Fãs da Psicanálise do YouTube e também no @Academia Fãs da Psicanálise, as nossas lives. Chama os amigos, chama os inimigos para ver se eles melhoram, chama aquela família aiada toda para estar aqui junto com a gente e trocar vivências. Combinado? E na quarta também. Mas aí é aqui no Natália Pacola. Um grande abraço e, como sempre falo, luz para o bem. Tchau, gente.